Foucault. 1975. Nilton Milanés. Dessubjetivar a questão filosófica pelo recurso do conteúdo histórico, libertar os conteúdos históricos pela interrogação sobre os seus efeitos de poder, de que essa verdade supostamente depende, que os afeta, é, se quiserem, a primeira característica dessa prática histórico-filosófica. Michel Foucault. Foucault e Wade na Califórnia. 1975. No Brasil, estávamos vivendo nossos dias violentos e criminosos da ditadura militar. Foucault, por sua vez, era professor visitante em Berkeley, na primavera californiana. Estreitava ali seus laços de amizade com um novo conhecido, Simeon Wade, professor da Claremont Graduate School, grande admirador de sua obra e mais ainda da pessoa que Foucault era. Wade escreveu um manuscrito, Foucault em Califórnia, sobre esse período que conviveram Wade e Foucault. Muitos poucos escritos apresentam um vínculo tão fraterno e intenso entre Foucault e as pessoas com quem conviveu em ambientes extra-acadêmicos do que o manuscrito de Wade. Foi de Wade que veio o convite para Foucault viver a experiência de tomar LSD na Califórnia, no lugar conhecido como Vale da Morte, e aí ouvimos ecoar a problematização de Foucault sobre as drogas. Agora, bem ao lado de sua própria experiência, Foucault declara: não cabe interdição às drogas, delas devem se servir os estudos, a elas não cabe padecer, delas devemos experimentar, a elas não cabe esconder, delas devemos fabricar. Devemos estudar as drogas, devemos experimentar as drogas, devemos fabricar boas drogas. L'expérience de la drogue n'est pas marginale dans notre société. Ela reafirma o lugar de uma tradição que não visa e que quer deixar o sujeito do prazer de fora de si mesmo. Esse dever da experiência do desconhecido é a vivência única que só o sujeito pode ele mesmo vivenciar. O Zabriskie Point, de Antonioni e Foucault. Foucault vai ter sua experiência mágica no Zabriskie Point, região do Parque Nacional do Vale da Morte, em 1975. A revolução sexual e a contraconduta capitalista tinham inclusive internacionalizado o Zabriskie Point no filme de Antonioni, em 1970. Vale, então, situar a experiência desses dois domínios, o de Antonioni e o de Foucault. O Zabriskie Point de Antonioni, dessubjetivando o corpo e legitimando o desejo. O Zabriskie Point de Antonioni introduz a dispersão dos corpos no espaço do deserto. Os corpos parecem se dessubjetivar da condição do corpo utilitário, do corpo produtivo, do corpo da moral das condutas. Antonioni fala do desejo dos corpos, desejo de inteirar-se, desejo de apartar-se de uma realidade social insatisfatória, engessada, impeditiva da liberdade sexual. Antonioni se volta a uma legitimidade do desejo. Evoca tipos de remissões a que o desejo se submete, mas produz assim a fixação de corpos em relações heteronormativas, corpos belos e disciplinados, jovens sobretudo, que são o resultado, sim, da máxima faça amor, não faça guerra, mas que fala de um lugar específico, o da cis-heteronormatividade dos corpos. O Zabriskie Point de Foucault, dessubjetivando o corpo e legitimando o prazer. No Zabriskie Point de Foucault, a narrativa que se tece é a do prazer, não do desejo. Se trata de um deslocamento da ordenação social com vistas para a singularidade e uma marcha em direção a si, voltada absolutamente para o prazer. Foucault toma sua poção mágica tardiamente, mas cumpre seu objetivo em se desligar da superfície externa da realidade social e mergulha no núcleo de si, consigo mesmo. Foucault vive na prática sua teoria da experiência limite e provoca a ruptura e irrupção de si em seu próprio corpo. A dessubjetivação de Foucault. After all, we are our bodies and something else. No final, somos nossos corpos e algo mais.
A experiência mágica de Foucault produz a dessubjetivação de seu corpo. A droga vai lançar Foucault para fora de seu invólucro corporal. O processo de dessubmissão de Foucault vai para além do limite de seu corpo e atinge a instância da produção do conhecimento na forma de um caos, não aquele que destrói, mas aquele que desorganiza para reorientar o percurso. A experiência limite e o uso dos prazeres. A experiência limite de Foucault o colocou frente a frente como uma liberação sexual que não vivia em Paris. I love California. Foucault declara que vivia na França sob um reinado intelectual do terror. A experiência limite de Foucault também foi uma liberação intelectual. Os efeitos do estado de consciência vivenciados por Foucault o levaram a modificações radicais do primeiro volume da História da Sexualidade sobre repressão sexual, e o fez jogar fora todo o segundo volume da História da Sexualidade. Na introdução do uso dos prazeres, Foucault anuncia as modificações. Foucault desloca seu campo de investigação da história do homem de desejo para a reorganização de uma hermenêutica de si, uma análise dos jogos de verdade, que visa o estudo dos modos pelos quais os indivíduos são levados a se reconhecerem como sujeitos sexuais. A dessubjetivação de Foucault resplandece no ato criativo, destituindo antigos saberes sujeitados e produzindo novos acontecimentos. Tudo isso brotou da amizade entre Foucault e Wade. Aquela velha amizade como modo de vida que, em 1975, vai ter seus reflexos no Brasil, mais especificamente em São Paulo. Microacontecimentos históricos. Foucault chega em São Paulo em 6 de outubro de 1975. Tudo organizado por Gérard Lebrun, professor da USP e ex-aluno de Foucault. Foucault fez conferências na USP sobre psiquiatrização e antipsiquiatria, onde já tinha estado também 10 anos atrás, em 1965, em plena ditadura civil-militar brasileira, com Castelo Branco como presidente. Nesse retorno, em 1975, era a vez do governo de Ernesto Geisel, e Foucault afronta a ditadura, quando em 25 de outubro se dá o assassinato do jornalista Herzog. Foucault suspende seu curso e lê um texto sobre o crime, que vai ser publicado pelos estudantes em um panfleto. Não dá para lecionar sobre o tacão das botas, não dá para falar diante dos murros das prisões, não dá para estudar quando as armas ameaçam. A liberdade de expressão e de pesquisa são sinais de garantia da liberdade dos povos. Greve na USP. Foucault teve a impressão de estar sendo vigiado. A impressão de Foucault era, no entanto, uma realidade. Documentos confidenciais do SNI, Serviço Nacional de Informações, mostram que Foucault tinha se tornado alvo de investigação e ficou sob a proteção dos serviços diplomáticos franceses. Foucault passou a ser designado como epigrafado e nominado. O Serviço de Informações se apressa em atestar que Foucault não é comunista, é antimarxista, de tendência liberal. Afirmam que Foucault estava sendo usado pelos alunos e professores. E não para aí, correm para dizer que Foucault estava sendo manobrado. Como Samburus, nem meu nome sabemos escrever direito. Je m'appelle Michel, monsieur. Mas a proposta de Foucault vai sempre ser a da contraconduta no corpo social e na sua vida. Contraconduta no sentido de luta contra os procedimentos postos em prática para conduzir os outros. Michel Foucault. Lutar com amizade.
No dia 5 de outubro de 1975, antes de deixar Paris, Foucault escreve para Wade com carinho e confiança. Na carta com selo de 5 de outubro, Foucault escreve a Wade: "Meu querido Sim, faz muito tempo que não te dou notícias. Desculpa. Durante o verão, trabalhei muito no meu livro sobre repressão sexual. Escrevi centenas e centenas de páginas, mas estão tão ruins que tive que começar de novo. Tô indo esta noite para o Brasil, onde vou ficar um mês. Love para você e Michael, Michel F." On endereçou no Brasil, 178, Praça Roosevelt, São Paulo. E é a Praça Roosevelt que vai certamente surpreender Foucault. Foucault, a Praça Roosevelt e a estética da existência. Diferentemente do que lemos na cronologia de Foucault, nos ditos e escritos, Foucault não ficou no Hotel Roosevelt, mas em um apartamento no nome de Lebrun, na Praça Roosevelt, no centro de São Paulo. Foucault ficou no edifício São Lucas, número 178, que fica bem em frente à Praça Roosevelt e colado ao Cineclube Bijou. Por que esta região e não outra? Não foi à toa que Lebrun hospedou Foucault ali. O espaço era, para Foucault, o modo como seu corpo, utopia implacável, vivia lugares reais fora de todos os lugares. Será que Foucault, entre sua experiência encantada com Wade e os terrores da ditadura, pôde ali, na Praça Roosevelt e seus arredores, ver sua vida se transformar em obra de arte? De agora em diante, só vou poder falar de Foucault como eu o imagino. Blanchot inspira a ficção dos diálogos que vou apresentar. Foucault como eu o imagino. Foucault como eu o imagino. Pegação na praça. Do alto de seu prédio, nas madrugadas, via de sua janela a pegação na parte de cima da praça. Se tratava de mecanismos complexos e de excitação. Dans des termes qui n'étaient pas ceux de l'érection. A garantia era que a opressão da ditadura não podia aprisionar os corpos, nem encarcerar o amor. A insurreição dos corpos vencia a tradição, a pátria opressora, desbancava a família e sua prática matrimonial binarista, atualizava a propriedade. O sujeito era dono de seu corpo, sacou sua caderneta e tomou nota. Escreveu ideias que iriam fazer da sua problematização sobre a história da sexualidade. Qui est l'interdit. Il n'y a pas eu toute une technologie politique autour de la sexualité, et c'est cette technologie plus fondamentale que les interdits ou les permissions que j'ai voulu reconstituer. Foucault se deu então por satisfeito. O Cineclube. Cada dia forçosamente se deparava com o Cine Bijou ao lado da porta de entrada para seu prédio. Lia os cartazes dos filmes e se deparou com algumas das produções que circularam naquele ano. Leu o título em voz alta. Poderia ter sido O Casamento. Identificou o nome do diretor, Arnaldo Jabor. Procurou em seu dicionário e sorriu. O casamento, mariage, hehehe. Respirou fundo, entrou no cinema e assistiu o filme. Ao sair, tirou sua caderneta do bolso de trás da calça jeans e escreveu: dispositivo de aliança. Esse seria o fio da meada para sua história da sexualidade, a vontade de saber. Les filles. Toda noite, alto da noite, saia a caminhar pelo quarteirão. Dando alguns passos na mesma calçada até a esquina, ficava parado vendo o movimento na frente da Kilt. No abrir e fechar de portas, espiava lá dentro.
Meninas lá dentro dançavam. Outras ficavam do outro lado da calçada. Pegou sua caderneta e anotou: o sexo e o prazer se ramificam e multiplicam, medem o corpo e penetram nas condutas. Contestações míticas. Ao lado da Kilt estava o Teatro Cultura Artística. Avaliava toda vez aquele mural de fora a fora, na fachada do teatro, feito com pastilhas. Tinham-lhe dito que era Didi Cavalcante e que chamava Alegoria das Artes. O que Foucault via era o movimento dos corpos das musas, as cores em movimento, o teatro, a música, a dança das musas que dançavam ao som da boate Kilt. Foucault ficou pensativo e lembrou que aquilo era para ele a realização de um sonho, como já havia escrito antes. Je rêve d'une science, et je dis qu'il y a une science, qui aurait pour objet ces espaces différents, ces autres lieux, ces contestations mythiques et réelles de l'espace où nous vivons. Orgulho lésbico. Quando tinha fome, descia na quadra de baixo, comia um filé à cubana no Ferros Bar. Até o garçom já o conhecia. Boa noite, seu Michel. Boa noite, Vincenti. Disputava uma mesa com as meninas. Entre uma garrafa e outra, escrevia em sua caderneta: falar contra os poderes, dizer a verdade e prometer o gozo. Concluiu que não haveria ditadura que suplantasse a erótica dos corpos. Glamour, desobediente. Para espairar, Foucault subiu a Augusta. Foi parar bem dentro da boate medieval. Um show de desobediência à ditadura. Foucault teria assistido às performances entusiasmado. Bravo, bravo. Pensando na insurreição dos corpos, espremeu umas linhas na caderneta. A pulverização dos pontos de resistência atravessa as estratificações sociais e as unidades individuais. Liberação. Voltou para sua casa. Mais uma experiência se cumprira. Do deserto californiano e para as ruas escuras do centro de São Paulo, completou as modificações do que seriam seus estudos. Deitou a cabeça no seu travesseiro, estendeu seu corpanzil na cama que lhe tinha sido designada e dormiu o sono dos justos. Sonhou que escrevia sobre o dispositivo de sexualidade. Picture yourself in a bar on Augusta with colorful lights and wild painted walls. A philosopher with kaleidoscope eyes. Ironia deste dispositivo. É preciso acreditarmos que nisso está nossa liberação, e viveu a festa onírica de concluir aquilo que seria o início de suas histórias da sexualidade. Go,